meus amigos, eu sou Fabrício Martins e você está no canal Tá Falado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as atuais decisões do nosso governador, o grandíssimo João Dória Júnior. Menos de 24 horas depois, ele mudou o discurso. Vamos dar uma olhadinha. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do Estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19 decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela do Plano São Paulo. E um dia depois do pleito do Bruno Covas ter ganhado a eleição, dele ter dito antes, uma semana antes da eleição, que era fake news, que esse negócio de que ele ia voltar, retroceder, porque São Paulo seguia bem, que não havia indícios de que a pandemia estava aumentando o número de casos, que ele jamais iria trancar de novo. Bem, o que eu queria falar sobre a pandemia no contexto geral. É inegável que nós temos um vírus ainda pouco conhecido, que está sendo estudado e muito debatido no mundo científico, que afinal de contas, muita gente e os técnicos, os cientistas e os profissionais de saúde não conhecem muito bem a respeito de como este vírus funciona. Já se sabe algumas coisas dele, a gente sabe que as decisões erradas que foram tomadas no início da pandemia aí, de falar para o pessoal, olha, fique em casa se você tiver sintomas leves, se você não estiver sentindo falta de ar, não vai no médico, não precisa fazer nada, espera até piorar. A gente sabe que estas decisões, está provado que elas foram ruins. Nós perdemos vidas aí, vidas importantes, vidas valiosas de pessoas inocentes que por medo de ir ao médico acabaram não tendo um tratamento precoce que os estudos apontam que é o mais eficaz aí, você começar a tratar desde o início com o auxílio do médico, com as observações necessárias, os remédios que o médico prescrever. Sabe-se que as pessoas que fizeram isso tiveram melhoras mais rápidas, a replicação viral foi contida e essas pessoas não tiveram grandes complicações. Também se sabe a respeito da pandemia que as pessoas acima de 70 anos, 60 anos aí com comorbidades, com doenças associadas, o risco de mortalidade delas é muito maior do que as pessoas que estão numa faixa de idade menor, mais saudáveis. Não que o vírus não possa afetar de alguma forma a vida de pessoas que supostamente estejam saudáveis e que ele não possa trazer alguma consequência ruim. Não é isso. Mas os índices aí estatísticos demonstram que nessas faixas etárias mais novas, dos mais jovens, aqueles que têm uma alimentação mais saudável, que não tem nenhuma comorbidade associada, não tem uma taxa de letalidade alta. São taxas de letalidade abaixo de 0,07%, não chega nem a 0,5% de que o vírus não chega a ser muito prejudicial a essas pessoas. E as pessoas acima de 60 anos, a gente sabe que os cuidados têm que ser maiores. Enfim, o João Dória, usando desde o começo da pandemia política, porque ele quer ser presidente, entendam bem. O João Dória se elegeu prefeito de São Paulo, pensando em ser governador para então chegar ao cargo de presidente. O João Dória, na sua caminhada política, apareceu como um outsider, alguém que vinha de fora do sistema para lutar contra o sistema, se elegeu prefeito dizendo que iria prefeitar por 4 anos. Mas, em 1 ano e meio, ele fez política, fez campanha para se tornar governador. Para ser governador, o excelentíssimo governador de São Paulo, atual João Dória, ele deu o golpe em seu padrinho político, o
até então governador Geraldo Alckmin. E por que eu digo golpe? O Geraldo Alckmin saiu como candidato à presidência da República para disputar com Bolsonaro. Durante todo o primeiro turno, o senhor João Dória não fez nenhum movimento para que auxiliasse o seu padrinho político a conquistar votos. Ele pensou só na campanha dele e foi avançando. E quando chegou no segundo turno, ele colou a sua imagem, a imagem do atual presidente, o Bolsonaro, e escreveu numa camiseta Bolsodória, lá todo orgulhoso, para tentar angariar os votos que o Bolsonaro estava carregando consigo, com as suas promessas de ser alguém que iria enfrentar o atual establishment, o atual sistema. E logo em seguida, o senhor João Dória mudou o discurso e deixou de ser bolsonarista da noite para o vinho, buscando apenas a intenção de confrontar o Bolsonaro, porque ele quer manter a polarização. Essa polarização, para esses dois lados, é muito boa. O Bolsonaro é excelente, o Bolsonaro quer antagonizar com o Dória. Lógico que ele quer antagonizar com o Dória, e o Dória é doido para antagonizar com o Bolsonaro para tomar o lugar do PT, que foi o foco das eleições passadas e fez com que o Bolsonaro subisse, porque as pessoas não eram favoráveis ao Bolsonaro, elas eram contra PT e votaram em Bolsonaro contra PT. E aí o atual presidente tem a máquina hoje na mão e pode oferecer outras possibilidades ao eleitor que pode votar nele por outros motivos. Mas ele quer alguém que o antagonize. Como ele não tem mais a figura do PT, o PT nessas eleições demonstrou não ter mais a mesma força política que já teve no passado, então o Bolsonaro busca alguém para confrontar. E ele achou no governador de São Paulo alguém perfeito para fazer isso. E o governador de São Paulo, idem, achou alguém perfeito para antagonizar com ele, tentando tirar o PT aí do caminho. Portanto, meus queridos, eu digo que, analisando esse cenário, o nosso governador, ele é um oportunista. Ele está usando a pandemia de forma política, não que ele esteja interessado com a saúde das pessoas, que ele esteja interessado com os munícipes, os cidadãos como um todo. Ele está interessado em poder. Não tem um cara mais vaidoso do que o João Dória aí no mundo da política. Ele é vaidade pura. Ele conseguiu tomar ali a comemoração do Bruno como eleito prefeito de São Paulo. Ele conseguiu tomar o discurso para si como se ele tivesse tido a vitória em São Paulo através do Bruno. É tão ridículo que ele discursou no discurso da vitória mais do que o prefeito eleito. Porque ele quer holofote, ele faz todos os dias uma entrevista coletiva porque ele quer se manter aparecendo. E aí ele usa a doença, usa as mortes, usa a ciência de uma forma totalmente absurda, como se ele soubesse e falasse em nome da ciência, dizendo: nós aqui somos a ciência, cremos na ciência. Ele não crê em nada, ele só crê no poder, nos lobbies que ele tem feito com a vacina da China. Não que a vacina da China não possa trazer algum benefício, ela tem que ser testada, ela tem que ser aprovada pelos órgãos competentes, e aí sim, após isso, não importa onde vem a vacina, é necessário que tenha uma vacina, óbvio, né? Eu acho que tem que ser maluco para achar que não precisa de uma vacina. Precisa de alguma coisa que resolva a situação, mas enquanto não temos isso que resolve a situação, o tratamento precoce inicial é a melhor saída. Isso vários médicos, vários técnicos na área da saúde afirmam. Até a OMS, que já foi e voltou várias vezes aí, ela também entende que o tratamento precoce é a melhor forma. Não o tranca tudo, o fique em casa. Tem que ter uma inteligência maior nessa história de distanciamento social. Não é ficando trancado em casa. A pandemia não passou na primeira onda. Não é uma segunda onda, é uma onda contínua. Ela só tende a ir. E quanto mais testes se faz, maior o número de casos. Eu posso estar sendo leviano, mas eu ficaria muito feliz da gente ter um número de testes feitos que demonstrasse que a gente tem 10 milhões de contágio num dia e a taxa de letalidade tivesse mais baixa.
né? Com 10 milhões de contágio aí, com 9 milhões e meio de curados, e tendo lá 200 pessoas que infelizmente não tem como, infelizmente muitas pessoas vão sucumbir a essa doença, seria uma taxa de mortalidade menor, e a gente tentar diminuir isso, não diminuir o contágio em si, porque isso é impossível, o vírus já demonstrou aí, ó. A gente tem dois extremos. A gente tem a Suécia lá na Europa, que no início não fez nada e teve uma taxa altíssima de contágio, e a gente tem a Argentina, que foi o lockdown mais cruel da história. Eles estão aí há 8 meses com tudo fechado, e a taxa de letalidade, de contágio deles nas alturas. Então, fechar tudo não é uma solução que é viável, que resolve alguma coisa. Não muda nada. Se você colocar na comparação aí entre os dois extremos, aqueles que não fizeram nada, tipo a Suécia e a Argentina, que fez o pior lockdown de todos, não mudou nada. O vírus segue o seu percurso e ele vai contagiar, e nós devemos aí, como cidadãos, pessoas conscientes, tomar os devidos cuidados. Se distanciar quando há necessidade de se distanciar e saber tomar as ações necessárias. Não precisa trancar tudo, não precisa sufocar a economia, tem que ter mais inteligência. Parece que esse cara não tem inteligência. E o que ele faz? Ele usa o seu pensamento, a sua ideia, a sua opinião formada contra a opinião formada do seu amigo do lado, que às vezes discorda de você, e coloca as pessoas aí para ficar debatendo uma contra a outra, se degladiando, em vez de arrumar uma solução que seja viável a todos, né? O auxílio emergencial não tem como continuar para sempre. Ele vai acabar agora em dezembro. E aí? Voltamos à fase amarela, começamos a restringir horário, se aumentar volta para a fase vermelha, manda fechar geral, e o auxílio acaba agora em dezembro. O governo federal não tem mais dinheiro em caixa para bancar esse auxílio, o nosso déficit fiscal explodiu nas alturas. Foi bom o auxílio enquanto durou, mas vai acabar, não é para sempre. E aí, com essas pessoas que perderam o emprego, com essas empresas pequenas, porque as pequenas sentiram, que fecharam por causa dessas medidas arbitrárias, autoritárias do senhor João Dória, o que vai fazer com elas? E aí, as pessoas vão se matar, morrer de suicídio, porque não vão ver solução na frente? Porque esses caras estão disputando poder, o Dória quer poder pelo poder, enquanto o nosso governador continuar tentando política para se eleger presidente da República, nós estamos lascados. 2022 está longe, não é este o caminho, e o governador está errado. Nós pagaremos um preço alto por essas decisões arbitrárias do governador de São Paulo. Fica aí o meu abraço para vocês e até uma próxima.